CC, tentando tirar aqui algumas dúvidas sobre a parte quando você usa a fórmula de arranjo ou combinações simples. Na condição de sem repetição, conforme citado, já que é a condição de arranjo e combinações simples, você em geral encontra em nossos livros que devemos usar arranjo quando os agrupamentos diferenciam-se pela ordem ou pela natureza. Por exemplo, o ABC é diferente do CBA, tanto pela ordem, aqui pela ordem no caso, né? E aí, por sua vez, a diferença do CBD já pela natureza. E a condição das combinações diferencia-se pela natureza. Então, aqui nós temos os elementos ABC igual aos elementos CBA. Os elementos aqui, o agrupamento não influi, a ordem influi, mas a natureza sim, né? CBA é diferente de CBD. Senhores, mas aqui um detalhezinho para quando eu tirar mais, esclarecer mais um pouquinho isso aqui. Para você distinguir arranjo de combinação, devemos formar um grupamento pedido, dentro do exemplo. Inverter a ordem dos elementos nesse agrupamento e verificar se formou ou não um novo agrupamento. Se formou um novo agrupamento, é porque a ordem flui. Você passa a usar arranjo. E se continua, ou seja, se a ordem não influi ou não altera o agrupamento, você usa combinações. Então, senhores, arranjo você passa a usar quando você adquire um novo agrupamento, em outras palavras, a ordem influi ou altera, e combinações quando a ordem não altera o agrupamento. E aqui temos então as três formulazinhas, com arranjos, combinações e permutações. Senhores, vamos aqui a um exemplo básico. Considerando o conjunto A com a enumeração dos elementos de 1 a 5, quantos números com 3 algarismos distintos pode se formar com esses elementos? Quantos subconjuntos de 3 elementos possui o conjunto A? E quantos números de 5 algarismos distintos podemos formar com os elementos do A? Palavra-chave do agrupamento do item A, números, né, senhores? Então, um número com 3 algarismos distintos. Vamos formar, por exemplo, 245. Mexendo na ordem deles. Por exemplo, posicionamento 2, 5, passamos a ter o número 542. Senhores, o número 542 é diferente de 245. Significa que a ordem influi no agrupamento. Se a ordem influi, senhores, arranjam nele. N é o número de elementos estudados, conjunto estudado, que no caso são 5, e o nosso P, número de elementos de cada agrupamento, 3. Usando, senhores, a forma de arranjo, ficamos com arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3, aplicando aqui a condição da fórmula, fazendo seu possível desenvolvimento fatorial, chegamos então a 60, ou seja, temos 60 números com esses 5 tomados como algarismos distintos. Item B, senhores. Quantos subconjuntos com 3 elementos possui o conjunto A? Palavra-chave do agrupamento subconjuntos ou conjunto. Então, senhores, subconjuntos com 3 elementos. Um possível dentro de A, o subconjunto de A. 2, 4, 5. Mexendo na ordem deles, 5, 4, 2. Senhores, dois conjuntos são iguais quando eles possuem os mesmos elementos. Então, a ordem não influi nesse nosso agrupamento. Senhores, se a ordem não influi, é um caso de combinações. No caso, o N é 5 e o P é 3, devido à condição de número de elementos do A e número de elementos de cada agrupamento. Senhores, usando a fórmulazinha de combinações, ficamos com combinações de 5 elementos tomados 3 a 3, desenvolvida e simplificada. Podemos, então, responder que esse conjunto A possui 10 subconjuntos. Item C, senhores. Quantos números com 5 algarismos distintos pode se formar? Pode se formar. Palavra-chave do problema, números, né, senhores? Então, nós vamos ter que formar agora agrupamentos com números com 5 algarismos distintos. Vai ter que descer todo mundo para a gente formar um. 12.345. Mexendo no posicionamento 2 deles. 5 com 1 aqui, por exemplo. Passamos a ter 52.000, o número 52.341. Senhores, são dois números distintos, diferentes. Significa que a ordem flui. Se a ordem flui, senhores, arranjo neles. Então, arranjo de N5, que é o número de elementos do A, e P, número de elementos do agrupamento. Senhores, quando o N é igual a P, nós usamos o caso da permutação simples, que é o P de N igual a N fatorial. Usando a definição do fatorial, 5 fatorial 120, ou seja, podemos obter 120 números com 5 algarismos distintos formados com esses elementos do conjunto A. Senhores, uma questão do CC Veste. Pretende formar na classe de 40 alunos comissões
de 2 alunos. Quantas opções existem e por quê? Então, senhores, a palavra-chave do nosso problema são as comissões, nosso agrupamento, né? Ou seja, vamos ter que formar agrupamento comissões com 2 alunos. Então, vamos formar dentro desses 40, 2 deles. Um agrupamento com 2 alunos. No caso, vamos tomar aqui, por exemplo, os alunos Édio e Camila. Vou mexer na ordem desse pessoal, senhores. Ficamos com a mesma comissão, ou seja, a comissão Édio-Camila é a mesma ou é igual à comissão Camila-Édio. Significa, senhores, que a ordem não influi no agrupamento. Se a ordem não influi, combinações nela. Então, N é 40, número de elementos do conjunto, no caso dos alunos da classe, 2 divido cada comissão possuir 2 alunos. Senhores, combinações de NPAP. No caso, é combinações de 40, 2 a 2. Aplicando aqui a nossa estrutura, nossas substituições desenvolvidas e simplificados possíveis. 780 comissões com essa estrutura de dado. Um bem parecido, senhores. Com os mesmos 40, pretende-se formar agora comissões com 2 alunos, com a condição, cada comissão deve possuir um presidente e um secretário. Quantas são e por quê? Senhores, palavras-chave para o agrupamento. Comissões é uma delas. Agora, ó, essa comissão aqui tem mais 2 palavras-chave. Cada uma delas deve possuir um presidente e um secretário. Então, senhores, comissões com 2 alunos nessa estrutura. Vamos formar uma. A primeira delas, digamos, é de presidente, Camila secretária. Vamos mexer na ordem desse pessoal. Camila presidente, é de secretário. Senhores, essas 2 comissões são diferentes. Significa que a ordem influi no agrupamento. Se a ordem influi, senhores, arranjos nela. Combinação, arranjos de N elementos, 40, que é o número de elementos da classe, e P, 2 a 2, devido à condição de cada agrupamento. Arranjos de N elementos tomado 2 a 2. No caso, 40, 2 a 2, né? Desenvolvido aqui os fatoriais, ficamos, senhores, com 1.560. Senhores, então, cuidado. Comissões sem cargos, você usa combinações em geral. Com cargos, você usa arranjos. Com 10 pontos, 3 a 3 não colineares, quantos triângulos podemos formar? Senhores, vamos estruturar aqui o problema. Palavra-chave do agrupamento, triângulos. Pontos não alinhados. Em geral, é bom você usar, por exemplo, 10 pontos dentro de um círculo, né? Que eles todos são não alinhados. Vamos tomar aqui, por exemplo, o A, B, C, D, etc. até o J. Senhores, vamos ter que formar triângulos. Para então formarmos triângulos com esses pontos, nós tomamos 3 pontos como vértices. Por exemplo, o A, E, G. É um possível triângulo, é um possível agrupamento, né? Com 3 elementos. Temos então o triângulo A, E, G. Senhores, vamos mexer na ordem deles. Então, ficamos com o triângulo, por exemplo, G, A, E. Olha só, é o mesmo. Então, significa que a ordem não influi ou não altera o agrupamento. No caso, vamos usar combinações com N elemento 10, né? O N valendo 10 são os pontos e o P3. Por que o P3? Para estruturarmos o triângulo, precisamos dentre os 10, 3 pontos. Senhores, então vamos usar combinações, no caso de 10, 3 a 3, usando aí o desenvolvimento, né, do fatorial. Ficamos então com 120 triângulos, senhores, dentro dessa estrutura. Agora, senhores, com os mesmos 10 pontos, a pergunta-chave, retas. Ou seja, os mesmos 3 pontos, não na condição do não alinhamento, os mesmos 10 pontos, com a não condição de 3 alinhados. Então, formamos aqui uma reta, por exemplo, a reta AE, né? Ou seja, temos que tomar 2 pontos para traçar uma reta. Então, senhores, com esses 2 pontos, formamos, digamos, a reta AE. Vamos verificar a ordem. A reta AE, senhores, é a mesma reta EA. Né? É a mesma reta, quer dizer, a ordem não influi. Se a ordem não influi, senhores, combinação dela, vamos ficar a depender de combinações de 10, 2 a 2. Desenvolvidas, senhores, traçamos 45 retas. Senhores, agora no mesma estrutura, semi-retas. Cuidado, é bem parecido, ó, mesma estrutura. Vamos formar, por exemplo, uma semi-reta AE. Semi-reta tem um ponto de partida. Digamos, partimos aqui de A, passamos por E. E vamos embora. E aqui vamos ao contrário, EA. Será que essas duas semi-retas, que é um possível agrupamento, são iguais? Semi-reta AE
e semirreta é A. São distintos, né, senhores? São diferentes. A ordem influi, então, se a ordem influi, arranjos neles, arranjos de 10 elementos tomados 2 a 2. Chegamos, então, a 90 semirretas. Senhores, no mais, deixamos essas 7 questões para os senhores, já marcado aí o gabarito. Bons estudos, valeu, até a próxima.